Já estamos de volta com o Pajo Sarindia nesta quarta-feira, 16 de novembro. Pois é, e 16, Márcio, só que milhões é o número de brasileiros que sofrem de diabetes. E a doença mata 72 mil pessoas por ano só aqui no Brasil. Pelo menos é o que revela um relatório da Organização Mundial de Saúde. E aqui no estúdio com a gente vai bater um papo o endocrinologista, doutor Arnaldo Mendonça, que vai tirar algumas dúvidas sobre a doença. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Pajo Sarindia. Boa tarde. Então, o que é a diabetes? Diabetes é uma doença crônica, né, que se caracteriza por uma alteração de uma glândula que se chama pâncreas. O pâncreas é uma glândula que se localiza na parte digestiva e que ele tem uma função exócrina, quer dizer, tem uma função da digestão, e tem uma função endócrina, que é justamente a função de produzir hormônios que controlam a glicemia. Então, ele produz vários hormônios. E o hormônio mais importante do pâncreas é a insulina. E o que é que a insulina faz? Ela tira a glicose que está no sangue e faz com que essa glicose entre no músculo, no cérebro, no coração, em todos os órgãos, para que a gente tenha a condição de exercer as funções normais. É um combustível, vamos dizer assim. Doutor Arnaldo, quantos tipos de diabetes existem hoje no mundo, digamos assim? Os principais tipos de diabetes são 3. O diabetes tipo 1, que é aquele que se caracteriza por uma agressão direta ao pâncreas, uma agressão que a gente chama de autoimune, e que o paciente precisa já começar o tratamento com o uso de insulina. O diabetes tipo 2, que se manifesta mais na fase adulta, geralmente depois dos 40, 45 anos de idade, e que o paciente pode passar por uma fase inicial de tratamento conservador, com remédios e com medicações orais, e invariavelmente, se ele não cuida de forma adequada, e mesmo cuidando, ele pode evoluir para a necessidade de usar insulina. E existe um chamado diabetes gestacional, que é aquele que ocorre durante a gravidez. Mais comum o tipo 2? O tipo 2, ele corresponde a 95% dos casos de diabetes no mundo são diabetes tipo 2. Então, a grande prevalência de diabetes atualmente é diabetes tipo 2. E quais são os sintomas mais comuns, doutor? Até para o nosso telespectador poder entender se tem ou não o problema, ou de repente alguém dentro de casa tem esse tipo de problema e ainda não sabe. Pois é. Com relação à sintomatologia, é bom a gente frisar isso. Eu acho que é o mais importante a gente frisar. Existe uma fase do diabetes, que é a fase de pré-diabetes, tá? Na qual o paciente não tem absolutamente nenhuma sintomatologia. E mesmo na ausência de sintomatologia, ele pode ter complicações inerentes à glicose que está alta. Os sintomas só surgem quando essa glicose está acima de 200, 180, em algumas situações acima de 240. A gente já teve a oportunidade de fazer algumas campanhas na qual o paciente ia lá fazer a glicemia capilar e estava com 300 de glicemia. Nossa. E não estava sentindo absolutamente nada. Então, o grande alerta é principalmente a necessidade de realizar os exames, porque às vezes é assintomático. Agora, os sintomas clássicos, né, são urinar muito, acordar muito à noite para urinar, ter muita sede, boca seca, a visão turva, embaçada, né? Astenia, indisposição, justamente porque está faltando o combustível, está faltando, né, o complemento, fadiga fácil, coceira no corpo pode acontecer também, feridas que não cicatrizam. E o que causa o diabetes? Se a gente pensar no diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, o grande problema é o ganho de peso, é a obesidade. Então, a gente até pode falar que a obesidade seria a fase de antes do pré-diabetes. Porque é que acontece? Você engorda, quando você engorda, o teu organismo, para manter a glicose normal, produz muita insulina, só que essa insulina ela não atua de forma adequada. Existe uma coisa que a gente chama de resistência insulínica. Então, a insulina é produzida numa quantidade, às vezes até grande, para tentar compensar, só que não consegue baixar a glicose. E o grande tratamento nessa fase é justamente você perder peso. Quando você emagrece, tanto com as medidas de alimentação quanto com a atividade física, você consegue que essa insulina atue melhor e aí o paciente controla. É aquela frase clássica, não é, doutor Arnaldo, que diz: você é o que você come.
Pois é, o paciente diabético, ele tem que ser um paciente assim, toda doença crônica na realidade. Disciplinado. Você tem que ter uma disciplina, tem que ter uma disciplina muito grande. Teve até o evento do Dia do Diabético, que foi na segunda-feira, e alguns artistas de expressão, eles falaram que eram diabéticos. Isso é muito interessante, porque também é muito bom você entender que o diabetes ele pode dar em qualquer pessoa. Né? Ele é democrático, vamos dizer assim. Qualquer pessoa pode ter a doença. Doutor, rapidinho, só para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta de um telespectador sobre açúcar. Açúcar adoçante, mascavo ou refinado? Tá. Para o paciente com diagnóstico de diabetes, tirar o açúcar propriamente dito. Mascavo, refinado, qualquer açúcar e usar o adoçante. Agora, o adoçante você tem que ter cuidado porque também é uma substância química. Então, você não pode abusar do adoçante. Você pode usar, mas usar de forma moderada. Porque tem gente que literalmente espreme o adoçante. Isso não pode ser feito. Você tem que colocar as gotinhas certas para não ser um excesso de adoçante. Então, qual o conselho que o senhor daria para o nosso telespectador que está acompanhando agora para evitar a diabetes? A primeira coisa é alertar, né? Ter esse cuidado, ter essa atenção. Se é um paciente que tem história familiar de diabetes, se é um paciente que tem história familiar de obesidade, se é um paciente que tem esses fatores de risco, como uma faixa etária acima de 45 anos, e tem essa sintomatologia, é um paciente que tem que realmente se cuidar, porque uma vez instalada a complicação crônica, ela não tem volta. Você tem que... vai conviver o resto da vida. Com aquele tipo de complicação. Então, o melhor remédio para o diabetes é justamente a prevenção. É prevenir o aparecimento da complicação crônica. Ok, doutor Arnaldo, muito obrigada pela orientação. Eu que agradeço a oportunidade aí. Muito obrigado. Obrigado.